Tudo bem? Vamos para um novo vídeo. No capítulo 4, que a gente não gravou vídeo, a gente na verdade só colocou para vocês o roteiro e as questões, nós começamos a falar sobre estratégias de crescimento e o crescimento da empresa e vamos aprofundar um pouco mais nesse capítulo 5 essas ideias. Claro, o crescimento das empresas, como nós vimos já anteriormente, é algo muito importante para a forma e a organização da nossa economia atualmente. É claro que essas estratégias são de grande importância e vamos começar a falar delas. Um autor que se debruçou sobre essa questão foi o Schumpeter. Schumpeter, um dos mais importantes economistas do século XX, se debruça sobre essa questão e propõe uma interessante explicação. Bom, para o Schumpeter, a dinâmica capitalista se dá de forma cíclica e o motor dessa dinâmica é a inovação tecnológica. Então, existe uma relação muito próxima entre inovação e ciclo de desenvolvimento da economia capitalista. É claro que a gente vai ver uma herança walrasiana de equilíbrio geral na teoria do Schumpeter, que está centrada na noção de um duplo equilíbrio. Equilíbrio, mudança, período de mudança, formação de um novo equilíbrio. O que vai acontecer? Eu tenho um paradigma tecnológico já estabelecido. Esse paradigma tecnológico ele vai fazer com que eu tenha uma forma bastante específica de produção e que garante avanços da economia até um determinado ponto. O que vai acontecer é que esse padrão, esse paradigma tecnológico, chega num determinado momento, ele não consegue mais propiciar crescimento efetivo para esse mercado. Aquilo que Schumpeter chamou de um momento de crescimento vegetativo, ou seja, o que vai acontecer são mudanças friccionais, mera adaptação, mas não há efetivamente um processo de inovação. O que há é um fluxo circular. A partir de um determinado estímulo, que é a ideia da invenção, o que a gente passa a ter é a possibilidade, ou seja, uma inovação, uma invenção que efetivamente rompa com esse paradigma antigo, a gente passa a ter a possibilidade de crescimento e a partir daí rompe-se esse fluxo circular e nós passamos a ter um efetivo crescimento capitalista. É claro que isso é uma explicação bastante rápida e bastante simples, mas a gente pode imaginar aquelas TVs antigas de tubo que a gente tinha em casa, aquelas TVs de 29 polegadas, grandes, pesadas. Aquilo ali, na verdade, é talvez o ponto máximo de um determinado paradigma tecnológico, que é, como eu falei, TVs de tubo, a tecnologia de tubos de raios catódicos. A partir de um determinado ponto, aquela tecnologia, aquele padrão, aquele paradigma se esgota e não mais apresenta possibilidades de crescimento. E aí surge a inovação. As TVs de plasma, de LED, as TVs mais finas e com uma resolução muito maior. A partir daí, imagina o que não aconteceu. Quase todas as pessoas começaram a trocar as suas TVs e olha como é que esse mercado de vendas de TVs cresceu. Mas não é só isso. Na verdade, a ruptura do paradigma tecnológico tem uma amplitude muito maior. Por quê? O que acaba acontecendo é uma situação na qual as empresas de TV elas tiveram que também comprar câmeras melhores, câmeras com a possibilidade de gravar em HD, em Full HD. É claro que isso também gerou a possibilidade de você ter melhores serviços de TV. E isso gera todo um novo negócio. Imagina, antigamente você fazia um cenário para a TV, como a resolução da gravação era baixa, esse cenário não precisava nem ser tão bom. Hoje você tem que se esmerar muito na criação de cenários na TV, porque a filmagem é em HD e Full HD. Olha só como é que uma mudança tecnológica lá no outro ponto
da cadeia, ou seja, a mudança da qualidade da imagem da TV, fez com que a gente mudasse as câmeras, melhorasse a qualidade das transmissões via satélite, melhorasse os cenários, melhorasse, sei lá, os processos de maquiagem. Olha como é que uma grande mudança, a ruptura de paradigma tecnológico num determinado ponto faz com que a gente tenha uma mudança muito grande em toda a cadeia econômica. Imagina a quantidade de negócios que foram feitos, as mudanças, os avanços tecnológicos e os bilhões de dólares que foram gastos graças a isso. Então Schumpeter vai dizer, eu tinha um equilíbrio, houve uma inovação, essa inovação rompeu aquele paradigma, a gente passa a ter um processo de inovação, de mudança constante e a criação de um novo equilíbrio já num patamar superior. A economia avança dentro desse processo. Estabelece-se para um paradigma tecnológico, surge a possibilidade de uma inovação que rompe com aquele paradigma tecnológico e cria-se um novo paradigma. Com isso a economia avança. Ok? Com isso a gente encerra esse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo sobre a ideia das estratégias de crescimento. Ok?